Então vamos lá. Já falamos, doutores, de vários princípios, dando continuidade ao princípio da solidariedade intergeracional agora. Olha o nome, solidariedade intergeracional. Falando, olha só, não confundir princípio de desenvolvimento sustentável, que é eu utilizar os recursos naturais, sem comprometer esses recursos para as gerações que estão por vir, porque é uma obrigação nossa, é um dever nosso de proteger o meio ambiente para os nossos filhos, por exemplo, para os nossos netos. Então, lembrando que é um dever nosso, né, doutores? Então, olha só, turma, atenção. Desenvolvimento sustentável, utilizar os recursos naturais de forma equilibrada para as gerações que estão por vir. Vamos lá. Para não confundir, eu estou explicando de novo. Princípio do desenvolvimento sustentável, já falei. Agora, vou tratar da solidariedade intergeracional, mas antes eu falo de novo do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Este princípio configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Então, não confundir desenvolvimento sustentável com ambiente ecologicamente equilibrado com solidariedade intergeracional. Olha o nome, princípio da solidariedade intergeracional. É a solidariedade entre gerações. É o dever da geração atual de preservar os recursos naturais para as gerações vindouras, doutores. Por que eu estou explicando várias vezes esses três princípios? Para ninguém errar, para ninguém fazer confusão. Então, é a solidariedade da presente geração em relação às futuras. É a responsabilidade da geração atual de preservar, porque as gerações que estão por vir também têm direito de utilizar o nosso ambiente. E, obviamente, que de forma equilibrada, né? Para que essas gerações que estão por vir, né, também possam usufruir de forma sustentável os recursos naturais. E o professor Edis Milaré, que é o cara, é o papa do nosso direito ambiental, né? É referência, né, doutores? Eu já comentei com os senhores, inclusive no primeiro encontro. Ele vai dividir essa solidariedade em sincrônica e diacrônica. Sincrônica é ao mesmo tempo que vai fomentar as relações de cooperação com as gerações presentes, né? E a diacrônica é através do tempo. Então, a solidariedade pode ser dividida em sincrônica e diacrônica. Sincrônica, ao mesmo tempo. Diacrônica, através do tempo. Então, a solidariedade intergeracional é a solidariedade entre gerações, é a solidariedade da presente geração em relação às gerações futuras, doutores. Acompanharam? Perceberam, pessoal? Estou só olhando aqui para ver se tinha mais alguém para chegar, mas ninguém manifestou. Então, vamos lá. E eu mostrei também uma forma de distinção, né, entre desenvolvimento sustentável, que é diferente de ambiente ecologicamente equilibrado, que é diferente aí da solidariedade intergeracional. Então, vamos lá, doutores. Continuando aí. Pessoal, depois da solidariedade intergeracional, eu faço alusão ao princípio do limite. Este professor, por exemplo, entende que ele está inserido no princípio da natureza pública da proteção ambiental. Mas, em especial nas sínteses para concurso público, eles, bem como para o exame da ordem, eles tratam, né, e as doutrinas atualmente também tratam do princípio do limite. Então, se cai no concurso, eu preciso falar. Olha a forma de memorização para ninguém errar. Eu não disse lá no início da aula que normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser o princípio. Olha aí o conceito de princípio do limite. Base legal primeiro, artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, né, que vai conceituar o poder de polícia. Turma, princípio do limite. Olha o nome, princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. É o poder de polícia ambiental. São ações imediatas, ações enérgicas em prol do meio ambiente. Se eu me deparar com a construção irregular em uma área de preservação permanente, eu preciso, nos moldes do artigo 72 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, combinado ou com base no princípio do limite, eu sou obrigado, enquanto servidor público, a determinar a demolição imediata da obra. Bom, se essa obra causar um dano irreparável ou irreversível. Se, olha a condição, essa obra representar um perigo à saúde pública. Estão me entendendo? Esse artigo 72 está lastreado, né, está baseado no princípio do limite. Olha o nome, turma, princípio do limite.
o Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Não confundir o princípio do limite, memorizar poder de polícia ambiental, ação enérgica imediata, poder de polícia ambiental. O Estado deve limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Turma, lembrando que existe uma distinção conceitual entre princípio do limite e princípio da natureza pública da proteção ambiental. Então, vamos lá. Olha o nome, princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente, tá bom? Tranquilos? Agora, já que eu comentei, eu vou mostrar a distinção entre os dois. Professor, e o princípio da natureza pública da proteção ambiental, que é muito parecido? Doutores, natureza pública da proteção ambiental. A base legal está no artigo 2º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, vamos lá. Olha só, princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Poder de polícia ambiental, ação imediata, memoriza dessa forma. Agora, por que eu estou falando isso? Para que os senhores possam, evitar erros lá no concurso. Agora, olha a natureza pública da proteção ambiental. Quando eu falo de natureza pública da proteção ambiental, ela resulta de intervenções do poder público que são necessárias à manutenção, preservação, restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente do meio ambiente, obviamente. Agora, o artigo 2º, que é a base legal desse princípio da natureza pública da proteção ambiental, ele assevera que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação do meio ambiente, melhoria e recuperação, obviamente, da qualidade ambiental. E tem por base o seguinte princípio. Olha o inciso 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, que é um direito de todos. Vou repetir de novo. Natureza pública da proteção ambiental. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Perceberam aí, doutores, uma forma de diferenciar os dois? Princípio do limite. Poder de polícia ambiental. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Eles são muito parecidos, por isso que eu, no meu ponto de vista, poderia afirmar que o princípio do limite está inserido na natureza pública da proteção ambiental, mas no concurso os dois caem de forma distinta. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. Políticas públicas em prol do meio ambiente. Ação governamental visando o equilíbrio ecológico. Políticas públicas. Princípio do limite, poder de polícia ambiental. Tá certo? Espero que os senhores tenham conseguido perceber a diferença entre os dois. Mas não se preocupem que na próxima aula eu faço a revisão. Bom, volto agora, doutores, ou vou para o princípio, princípio da natureza pública da proteção ambiental, já comentamos. Princípio do limite, já comentamos. Princípio do desenvolvimento sustentável, já comentamos. Princípio da ubiquidade. Princípio do desenvolvimento sustentável, ubiquidade. Princípio da participação comum, porém, da responsabilidade comum, porém diferenciada. Falamos ainda, agora do princípio do limite, bem como do princípio da natureza pública da proteção ambiental, Só revisando, falamos também da solidariedade intergeracional, não confundir solidariedade intergeracional com o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, com o princípio do desenvolvimento sustentável, Lembrando que depois de tratarmos do desenvolvimento sustentável, tratamos do princípio da ubiquidade, depois do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, depois falamos do princípio da cooperação dos povos ou entre os povos, depois do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, depois da solidariedade intergeracional, estou só revisando, depois do princípio do limite. E, por fim, falamos do princípio da participação, do princípio da natureza pública da proteção ambiental. Agora, turma, eu falo do princípio da participação comunitária. Pessoal, olha o nome, princípio da participação comunitária. Não tem como errar um princípio desse no concurso. E, normalmente, quando tem direito ambiental, e todo concurso praticamente tem direito ambiental, é cobrado a parte principiológica, porque é a base, é o sustentáculo da nossa disciplina. Então, o operador do direito,
em especial do direito ambiental, nomeadamente direito ambiental, precisa entender seus aspectos, né? Leia-se, precisa entender os princípios. Então, vamos lá. Olha o princípio que eu vou tratar agora, doutores, o princípio da participação comunitária. Doutores, atenção, todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Direito de participar. Professor, me dá um exemplo de princípio da participação comunitária. Doutores, audiência pública. Se um determinado empreendimento vai gerar um dano ambiental considerável, ou é, de acordo com a nossa Constituição, potencialmente causador de significativa degradação ambiental, faz-se necessário apresentar o estudo de impacto ambiental a que se dará publicidade. Está lá no artigo 225, que eu estou comentando agora. Bom, e esse estudo de impacto ambiental possui o seu respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, ou relatório de impacto ambiental, que é um documento visível, objetivo, claro, que é apresentado para a população, para que possamos participar das decisões ambientais ou discutir os danos ambientais ou os possíveis danos, né, dentro de um determinado licenciamento ambiental, que eu vou tratar desse assunto, né, falar da resolução 237 do CONAMA, resolução 006, 001, 009, vamos comentar todas. Então, olha só, doutores, em especial a 237, bem como a Lei Complementar 140, quando eu falar do licenciamento ambiental, em um determinado procedimento de licenciamento ambiental de uma atividade, se ela for potencialmente causadora de significativa degradação e 50 ou mais cidadãos, por exemplo, solicitarem uma audiência pública, ela precisa acontecer. E é nessa audiência pública que vamos materializar o princípio da participação comunitária, bem como o princípio da publicidade, né, doutores? Olha só, eu vou participar dessa decisão ambiental, eu vou discutir com o órgão licenciador, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual ou IBAMA, bem como discutir com o empreendedor, né, com a participação do Ministério Público e da sociedade. Participação comunitária. Então, olha só, quando falamos de participação comunitária, além da audiência pública, que é um bom exemplo, eu comento, né, outro exemplo, ação popular, que a lei trata dessa questão, a lei 4771 de 65, né, doutores? 4717, perdão. Eu confundi aí com o Código Florestal que foi revogado. Bem como mandato de segurança coletivo, em prol do meio ambiente, que está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 70, tá certo? Bem como o Ministério Público, tutelando aí o meio ambiente por meio da ação civil pública, né? A União, os estados, os municípios, né, doutores? Quando falamos da ação civil pública, faço alusão à Lei 7347/85, né? Então, olha só, doutores, princípio da participação comunitária. Todos nós temos direito de participar das decisões em prol do meio ambiente, princípio da participação. Conclui, professor, dá exemplo, audiência pública, mandato de segurança coletiva, ação popular, ação civil pública, tá bom? Então vamos lá, continuando. Bom, falando agora do próximo princípio, doutores, princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Esse cai demais em concurso, tá? Eu vou mostrar a diferença conceitual entre os dois, tá bom? Bom, turma, base legal do princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Então, a base legal dos dois está no artigo 4º, tá? Da Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará, vamos lá no inciso 7º do artigo 4º da referida lei, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Passo a explicar. Doutores, atenção. Poluidor pagador, ele é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e deve pagar a isso. Deve pagar por isso. Quando eu falo é todo aquele, sempre, pessoa física ou jurídica. Lembrando que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, inclusive, podem cometer crimes ambientais. Lembrando que o artigo 225 da nossa Constituição, em especial lá no parágrafo 3º, impõe ao poluidor, né, a imposição da reparação dos danos, independentemente da existência de culpa, né? Então, inclusive, atenção, trata da tríplice penalização, que nada mais é do que a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil por danos ambientais. Olha só, doutores, olha o que diz o artigo 225 lá no seu parágrafo 3º. Vamos lá. Acompanhe.
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, olha só, turma, eu tratei agora, né, da tríplice penalização. Como assim, professor? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderá sofrer a tríplice penalização, responder de forma administrativa, que é pagar uma multa pesadíssima, que vai de R$50 até 50 milhões de reais, de acordo com o artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais, pode ser obrigado a reparar o dano, que é a responsabilidade civil, bem como responder com base na responsabilidade penal, que é literalmente responder por um crime ambiental. Sim, acabamos de comentar a tríplice penalização, que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica poderão ser obrigados a reparar o dano, sofrer uma sanção administrativa, bem como uma sanção penal. Tá bom? Então vamos lá, doutores, continuando, né? Estamos comentando agora o princípio do poluidor-pagador e o princípio do usuário-pagador. Então, poluidor-pagador é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e deve pagar por isso. Já o usuário-pagador, doutores, é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Turma, eu vou dar um exemplo que está no seu material, para todo mundo entender bem. Poluidor-pagador é todo aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário é aquele que usa um recurso natural com finalidade econômica. Por exemplo, se eu estou produzindo refrigerantes, tá certo? E eu utilizo, né, durante esse processo de produção, o recurso natural, que é a água, e utilizo em grande escala. Eu estou usando um recurso natural com finalidade econômica. Estamos falando de usuário-pagador. E durante o processo de industrialização dessa água, né, eu vou devolver ao rio os dejetos da industrialização. A partir desse momento, eu estou poluindo. Portanto, eu sou o poluidor. E se eu estou poluindo, eu tenho que pagar por isso. Lembrando que poluidor é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Usuário é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza um recurso natural, por exemplo, a água, com finalidade econômica. Se eu estou utilizando uma quantidade gigantesca de água para irrigar a minha lavoura, pode o poder público cobrar por isso? Pode. Artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente. Usuário é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. E poluidor é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Eu preciso sentir no bolso. Comentei o artigo 225, parágrafo 3º, que trata da tríplice penalização. Responsabilidade administrativa, por exemplo, multa, tem que pagar uma multa. Responsabilidade penal, responder pelo crime, né? Por exemplo, detenção ou reclusão. E a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar o dano. Tá bom, doutores? Tranquilos? Se houver dúvida, chama a minha atenção. Bom, depois de falarmos do poluidor-pagador e usuário-pagador, eu comento o princípio da prevenção e precaução. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo vai entender. Turma, olha o conceito. Prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Olha só, turma. Princípio da prevenção e precaução. Vou falar de novo. A prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com o risco incerto, com a incerteza científica. Ambos estão inseridos no nosso ordenamento jurídico por meio, né, da nossa legislação. Por exemplo, o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, lá no seu parágrafo 3º, né, artigo 54, parágrafo 3º, que trata do crime de poluição, ele observou e adotou o princípio da precaução. Então, olha só, meninos. Princípio da prevenção. Prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Olha como que cai em concurso. Já caiu muito no exame da ordem. Prevenção, risco certo, certeza científica. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu preciso apresentar estudo de impacto ambiental.
Está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Salvo engano, no seu inciso 6º. Mas olha só, agora eu confirmo o dispositivo. Olha só, doutores. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu estou falando de certeza científica. Se eu sei que a minha atividade vai gerar dano, eu tenho que apresentar estudo de impacto ambiental e o seu relatório para que eu possa ter a licença. Se eu estou falando de risco certo, de certeza científica, eu estou tratando de princípio da prevenção. Agora, eu não sei, eu não tenho certeza científica se a minha atividade pode gerar um dano, tá? Se eu não tenho certeza, se eu estou tratando de incerteza científica, eu estou falando de princípio da precaução. E na fase de incertezas, doutores, eu sou obrigado a adotar medidas para evitar os danos. Ah, professor, me dá exemplo. Vamos lá. Eu vou edificar, eu sempre utilizo esse exemplo em sala de aula porque todo mundo entende bem. Eu vou edificar uma barragem na minha propriedade rural. Abaixo dessa barragem existem, tem vários moradores, né? Tem um povoado, tem área de preservação permanente, né? Tem área de reserva legal. E se a minha barragem estourar, literalmente, eu vou ceifar vidas, pessoas morrerão, né? Eu vou acabar com a área de preservação permanente. Portanto, olha só, turma, eu tenho certeza que se a minha barragem estourar, eu vou gerar dano. Se eu tenho certeza, eu estou falando de certeza científica, de princípio da prevenção. Prevenção, princípio da prevenção, trabalha com risco certo, com a certeza científica. Então, eu, né, enquanto empreendedor, contrato um engenheiro civil e um engenheiro ambiental. Eles me dizem o seguinte: professor, com base no princípio da prevenção, com base na certeza científica, né, com base no conhecimento que eu recebi na minha universidade, no meu curso de engenharia, eu sei que uma barragem de 50 metros de largura por 100 metros de altura, ou por 50 metros de altura é suficiente, com base na certeza científica, certo? Mas eu questiono, tudo bem, o senhor consegue comprovar, mensurar a quantidade de chuvas que ocorrerá nos próximos 30 anos? Ele me diz, não, não tenho como. A ciência não tem essa certeza científica. Eu digo para os meus engenheiros, então, com base no princípio da precaução, com base na fase de incertezas científicas, vocês vão edificar essa barragem com 50 metros de largura? Não. Vocês vão edificar essa barragem com 100 metros de altura por 100 metros de largura. O princípio da precaução diz que é necessário ir além na fase de incertezas. Por fim, prevenção trabalha com o risco certo, com a certeza científica, enquanto o princípio da precaução vai além e trabalha com a incerteza científica. Certo? Na fase de incertezas, eu sou obrigado a adotar medidas para evitar os danos. Tranquilo, doutores? Então, vamos lá. Falamos do princípio da prevenção e precaução, correto? Esse princípio, inclusive, da precaução, eu comentei lá quando falamos, né, da Rio 92. Foi muito tratado de forma específica lá na Rio 92. Agora, princípio do protetor recebedor e princípio da proibição do retrocesso ambiental. Muito tranquilo, vocês vão entender muito bem. Olha só. Professor, explica aí esse princípio do protetor recebedor. Doutores, nada mais é do que receber para proteger. Por isso o nome. Olha aí, olha a dica do início da aula. Protetor recebedor. Nada mais é do que receber para proteger. Então, o princípio do protetor recebedor, ele busca a economia ecológica e a democratização ambiental, cotejando a interdependência entre a economia e a ecologia, tá certo? Olha só, como um critério facilitador da justiça ambiental, doutores. Assim, o princípio do protetor recebedor é aquele, só sintetizando, aquele que contribuir para a conservação do meio ambiente, ele poderá receber incentivos, quais sejam fiscais, financeiros ou creditícios. Dá exemplo, professor, do princípio protetor recebedor. Pagamentos por serviços ambientais, que é tema que nós vamos estudar, né? Está inserido aí na Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal Brasileiro. Outro exemplo, né, claro, do protetor recebedor, né, doutores? É receber um benefício para proteger. Quais sejam os benefícios, né? Fiscais, financeiros ou creditícios. Por exemplo, redução do ITR.
do imposto territorial rural para proteger o meio ambiente, para preservar a propriedade rural. Tranquilos? Então, acabamos de comentar o princípio do protetor-recebedor. Em síntese, para não errar, é receber benefícios para proteger. Tá. E o princípio da proibição de retrocesso ambiental. Esse princípio é magnífico, né? Doutores, princípio da proibição de retrocesso ambiental ou da vedação do retrocesso ambiental. Olha o nome, turma. Princípio da proibição do retrocesso ambiental, ou também conhecido como princípio da vedação do retrocesso ambiental. Inclusive, o Código Florestal, né, foi alvo de várias ações buscando a sua inconstitucionalidade, haja vista que em vários momentos ele desrespeitou o princípio da vedação ou da proibição do retrocesso ambiental. Professor, o que quer dizer esse princípio? Quer dizer o seguinte, que o arcabouço jurídico pátrio, as leis ambientais, devem tornar cada vez mais protetivo o direito protegido, que é o meio ambiente. Não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente. O arcabouço jurídico ambiental nosso, doutores, ou as leis que visam proteger o meio ambiente, não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. Olha o tanto que é tranquilo. Professor, então o princípio que o senhor está comentando, que é o princípio da proibição de retrocesso ambiental, é simples. Sim, as leis não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. Elas têm que ser cada vez mais protetivas. Tranquilos? Sossegados, doutores? Mas, no decorrer das nossas aulas, nós vamos comentar muito essa base principiológica que é tão relevante. Por isso, o professor falou dos princípios que são cobrados em concurso público de forma específica, né? E de forma sequencial. E na próxima aula eu faço uma revisão do nosso conteúdo, em especial dos princípios. Depois falo da tutela constitucional do meio ambiente, que é as competências para legislar em matéria ambiental. Tá bom, doutores? Tranquilos? Sossegados? Alguma dúvida? Turma, deixe os momentos finais agora para as dúvidas. Lembrando que o professor vai estar online no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Bem como no nosso canal, né, no nosso grupo de estudos, por meio do aplicativo WhatsApp. Doutores, alguma dúvida? Não, professor. Obrigado pelo retorno, colega Carla. Obrigado, colega Cláudio, né, nobre doutor Cláudio. Lembrando que estamos tratando com a turma do 10º período, né? Formando os doutores, já estamos caminhando para a primeira VA. Em breve será a nossa segunda verificação e formatura, hein? Parabéns, formandos, parabéns, doutores, por essa dádiva dos deuses que é terminar um curso superior no nosso país, em meio a tantas dificuldades. Doutores, mais alguma dúvida? Lembrando que a nossa aula foi dividida em 2 momentos, né? Primeiro momento, revisão e começamos os princípios. Segundo momento, princípios. Próxima aula, faço a revisão geral dos princípios do direito ambiental e começo a tutela constitucional do meio ambiente. Tá bom? Alguma dúvida? Se não houver dúvidas, eu declaro encerrados os trabalhos por hoje. Lembrando que a nossa aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado, Gabriela. Obrigado por falar que está sem dúvidas. Então, se nenhum colega possui dúvidas, este professor, né, com muito prazer e satisfação, declara encerrada a nossa aula síncrona. Lembrando que as aulas serão gravadas, foram gravadas, serão disponibilizadas no ambiente virtual, bem como já está disponível para o segundo momento da nossa aula, né, a nossa atividade pós-aula síncrona. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, me chamem por meio do grupo. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, e eu estou aqui online até às 10h40. Online no ambiente virtual, que tem o fórum de dúvidas, pode mandar chat, bem como por meio do nosso aplicativo WhatsApp. Muito obrigado, doutores. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, até. Boa noite. Boa noite, doutores. Com Deus.